Evangelista Amós, aonde Deus se encontra nesse momento? O senhor poderia nos responder? Essa é uma pergunta que não é muito fácil de ser respondida. Aonde Deus se encontra nesse momento? Nós precisamos entender que quando vamos falar a respeito de Deus, nós temos que nos restringir à revelação que Ele faz de si mesmo através das Escrituras Sagradas. Eu tenho percebido que no afã de mostrar conhecimento, muitos cristãos, tanto da ala acadêmica como entre os leigos, se arvoram a determinar sobre Deus como se Deus fosse algo que nós pudéssemos determinar em conceitos humanos. A pergunta é pertinente porque esse é um problema que diz respeito à teodiceia. O que é a teodiceia? Para responder isso, eu vou usar o livro do professor, escritor, teólogo, hebraísta e doutorado em diversas matérias, Luiz Saião. É um brasileiro, pastor da Igreja Batista das Nações, na cidade de São Paulo. E neste livro aqui, particularmente, ele trata sobre o problema do mal no Antigo Testamento, focando no profeta Abacuque, porque este era um problema enfrentado por Abacuque. Mas vejamos o que diz o professor Luiz Saião sobre teodiceia. Ele diz que a tentativa de lidar com esse triplé, que é Deus Todo-Poderoso, Deus Amoroso e existência do mal, de maneira a mostrar que, a despeito do mal, Deus continua justo, bom e poderoso, foi historicamente denominada como teodiceia. Esta palavra ela foi cunhada em 1710 pelo filósofo alemão Gottfried Leibniz, que tem o sentido de justificação de Deus, originado do grego de duas expressões que significam Deus e justiça. E a dificuldade do problema foi bem definida pelo filósofo escocês David Hume, numa retomada do antigo filósofo grego Epicuro. Falar de teodiceia é querer justificar Deus diante da realidade do mal. E nós estamos aqui perguntando aonde se encontra Deus nesse momento. Mediante as Escrituras Sagradas, e a única maneira de responder a respeito de Deus de maneira veraz, porque Deus se revela através das Escrituras Sagradas, primeiro nós devemos entender que Deus ele é atemporal, está além do tempo. Deus, em todos os seus atributos, ele está em uma categoria, vamos usar assim a expressão, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer forma de compreensão que o homem venha a ter. Mas ele se revelou através das Escrituras. E as Escrituras dizem algumas coisas sobre Deus. A primeira delas é que Deus está no céu. Isso aí está muito claro. Lá no Salmo 115, o salmista diz: o nosso Deus está no céu. Quando Jesus ensinou a oração, chamada a oração do Pai Nosso, ele disse: Pai Nosso que está nos céus. Mas ao mesmo tempo, porque sendo Deus transcendente, além da possibilidade de compreensão humana, ele também é imanente, porque ele não é aquele relojoeiro que monta o relógio da corda e deixa o relógio trabalhar por si. Deus ele se envolve na história humana. Envolvido na história humana, existem princípios através dos quais Deus se manifesta. E nós não podemos duvidar da sua bondade, não podemos duvidar
da sua graça, não podemos duvidar da sua fidelidade e também não podemos esquecer a sua misericórdia. E a palavra misericórdia tem o sentido de lançar o coração nas misérias alheias. Neste momento, Deus está em ação, não tenha nenhuma sombra de dúvida, e Ele está agindo aqui no planeta Terra. Porque, na realidade, nós temos a promessa feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isso se cumpre através da presença do Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês que Deus não perde o controle das coisas. O problema de Abacuque era exatamente esse. Ele perguntava: onde está o Senhor, Deus? Eu clamo, eu grito, e quanto mais eu digo que a violência está campeando, parece que o Senhor não está nem aí. Mas essa não é a realidade. A realidade é que Deus, ele está envolvido na história humana e dessa maneira ele está agindo para o nosso bem. Porque há um princípio estabelecido também no livro do profeta Abacuque, que é repetido pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos e na Epístola aos Gálatas, e também pelo escritor da Epístola aos Hebreus, que o justo viverá pela fé. E é nesse momento que a gente precisa alcançar a imanência de Deus, ou seja, o fato dele estar conosco. E quando nós conseguimos entender e crer nesta verdade, nós sabemos que Deus está presente de uma maneira ativa e no momento certo, na hora certa, porque Ele tem o seu tempo próprio para fazer as coisas, Ele vai dar uma invertida na situação adversa e vai mostrar que Ele é quem tem o comando e o poder sobre todas as coisas. Por isso que Abacuque, quando fala na expressão que lemos no início dessa live, ele diz que, ainda que venham a ocorrer todas as calamidades, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Conta-se uma história de um homem que teve o seu filho morto tragicamente. Ele começou perguntando a Deus: onde o Senhor estava quando o meu filho morreu? E a resposta de Deus foi a seguinte: no mesmo lugar que eu estava quando o meu morreu. Jesus morreu na cruz, crucificado, e a história da crucificação é algo muito forte, e Deus estava no trono. O controle é dele. As adversidades vêm, mas ele cria o dia da prosperidade e o dia da adversidade e coloca um em oposição ao outro para que o homem não saiba a profundidade, a realidade de como Deus ele é, porque Deus não pode ser medido pelas categorias humanas. Então, onde está Deus? Deus está no céu, Deus está agindo na história e Deus está na vida de todos aqueles que creem em seu Filho Jesus Cristo.